Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará a 32.500 dólares. Bitcoin que não consegue passar dos 35 e rompe para baixo, ponto importante. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e para os próximos dias. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas, relembrando para vocês a zona importante que a gente está rompendo, né? E qual é o suporte aqui que realmente é a última esperança, na minha opinião, para o Bitcoin não ter um dump mais significativo. Hoje também vamos falar um pouquinho aqui dos indicadores de sentimento, né, que estão bem voláteis, e falar um pouco do que aconteceu nesta nossa queda aqui e o que os indicadores fizeram, tá? Vamos falar um pouquinho das liquidações também e o que isso dita para a tendência. Hoje, antes de começar, queria deixar um recado rápido para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ir nos 2 primeiros links da descrição para você criar sua conta na Binance com 20% de desconto no Spot, no primeiro link, e 10% de desconto nos futuros, no segundo link. É muito importante que quando você for fazer um trade, você não pague taxas abusivas, tá? E a Binance tem algumas das melhores taxas do mercado, com esses descontos aqui só ficam melhores, tá bom? Então eu recomendo muito você criar sua conta, ter esses descontos e entender quanto você pode estar pagando para fazer as suas operações, porque ninguém quer perder dinheiro, né, fazendo a mesma coisa. E a Binance é a maior exchange do mundo. Então eu recomendo para todos, primeiros links da descrição. Vamos lá. Investidores, eu quero começar aqui então no 4 horas, relembrando vocês que nós estamos numa situação bem ruim do Bitcoin. A gente estava aqui nesse nosso padrão de continuação da baixa e em nenhum momento o preço demonstrou força para a gente acreditar que ele ia retomar a alta, né? A gente gostaria de ver o rompimento confirmado com o volume dos 35 mil dólares pelo menos e de maneira mais conservadora dos 36. Isso não aconteceu. Eu reforço aqui, enquanto isso não acontecer, eu não vejo muito motivo para a gente acreditar na alta do Bitcoin. Afinal, todas as tendências aqui, como a gente pode ver, tirando a semanal, mensal, são de baixa. Tá bom? Então, eu acho que a gente tem uma boa probabilidade de continuar essa tendência de baixa aí nas próximas semanas e dias. Para isso mudar, é o rompimento dos 35, tá? E o sentimento legal, que a gente pode começar a pensar, ficar um pouco mais otimista. Se acontecer, a gente discute sobre isso, tá bom? Mas, nesse momento, eu ainda não vejo assim uma definição do Bitcoin falando, não, ele vai para os 30 mil, ele vai para os 20, sei lá. Não. Por quê? Porque apesar de a gente ter um volume que até coloriu o nosso candle, não é um volume tão expressivo. Tá? Então eu acho que ainda não nos decidimos. Mas se a gente rompe de novo com o volume a região dos 32, que para mim é a última região de suporte que a gente consegue enxergar de maneira clara no VPVR, né? Inclusive a Volume Area acaba nessa área. Se a gente romper isso aqui com volume, cara, não vai ter muita esperança, a não ser pra gente lá nos 30 mil dólares, tá bom? E segurar nos 30 mil dólares depois do quarto teste que a gente vai fazer, não acho que vai ser tarefa fácil. Não só pelo price action aqui muito feio nessas distribuições no topo, esse rompimento com volume para baixo, né? Mas também pelo sentimento do mercado. Vamos falar do sentimento de duas maneiras, primeiramente. Primeiro, falando um pouco dessa enquete aqui que o Peter Brandt colocou no Twitter dele ontem. Mais de 33 mil pessoas votaram, faz 13 horas, tá? Perguntando se o Bitcoin romper e perder os 30 mil dólares, até onde ele iria, né? E ele deu algumas opções aqui. Não vai romper os 30 mil, 25 mil dólares, ou seja, ele vai cair até os 25, vai cair até os 20 e vai abaixo dos 20 mil dólares, né? E a grande maioria do mercado aqui votou que ele não vai romper os 30 mil. E se a maioria do mercado acredita que uma coisa não vai acontecer, o que vocês acham que é a maior probabilidade? Realmente, ele ir romper os 30 e talvez ir até mais abaixo, tá bom? Então, eu não queria ser o pessimista, mas do jeito que as coisas estão se desenhando e do jeito que não só a gente tá aqui, eu acredito sim que a gente pode romper os 20 mil dólares, tá? E até os 20 mil, né? Quem sabe até abaixo. E mesmo assim, a gente continuar numa correção saudável do mercado, porque afinal, a gente subiu demais. Tá? Então se o Bitcoin for até os 20 mil, vocês não tem que encarar como algo terrível. Não. Você tem que encarar como uma grande oportunidade de compra do Bitcoin. Isso pelo menos na minha opinião, né?
E um dos outros motivos, né, que a gente não está se expondo tanto ao mercado neste momento, aí nas últimas semanas, tem a ver também com a dominância. Né? A dominância, para mim, mostra de uma maneira até mais gritante esse sentimento do mercado que essa enquete do Peter Brandt estava mostrando. O sentimento, ele mostra quando as pessoas elas estão tão otimistas no mercado, em queda, no nosso caso aqui, que elas começam a apostar mais nas altcoins, acreditando que as altcoins vão ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Porque muitas vezes é isso que acontece, né, na maioria das vezes. Se o Bitcoin está subindo, tudo lindo, sobe, consolida, as pessoas vão para as altcoins porque elas sobem mais. Né? Vão para as altcoins pelos projetos, alguns sim, mas a grande maioria especula, né? E nada de errado especular, isso não é uma crítica, tá bom? Mas o que a gente quer é a prática desse comportamento. E a prática desse comportamento nunca dá certo. A gente já viu isso lá em 2018. A gente viu isso na nossa queda dos 60 até os 30, né? Até aqui, quando a gente estourou a bolha das altcoins. E a gente não se posicionou pesado no Bitcoin em nenhum momento, justamente por causa dessa dominância. E se ela continua fazendo esses movimentos aqui, apesar de já estar, na minha opinião, numa tendência de alta aqui, é um sinal para mim de extremo risco, tá? É um sinal que as pessoas estão se posicionando muito nas altcoins. E quando elas se posicionam muito nas altcoins, olha o que acontece. A gente vê o mercado todo caindo aqui, né? Moedas caindo 8, 9, a grande maioria mais do que os 3% que o Bitcoin está caindo aqui. Tá? E o Bitcoin e as moedas caem realmente para quê? Para estopar, liquidar e para fazer essas pessoas saírem das posições delas, né? Porque a grande maioria não coloca stop, então fica presa numa posição desconfortável. E a minha dica que eu sempre falo com vocês é: não se coloque nessa situação. Não vire um holder forçado, digamos assim. Tenha uma estratégia para você não só assumir os seus lucros, né? Ou seja, está subindo muito, vai realizando, né? Mas também para você assumir seus prejuízos, tá? Talvez uma das coisas mais perigosas que exista no mercado é essa ideia de hold quando você não aceita que você pode ter cometido um erro, tá? Então o hold, se você acredita num projeto, você está investindo no longo prazo, pode ser, beleza? Principalmente do Bitcoin, tá? Mas quando você está fazendo hold só porque você fala assim, ah, não, essa moeda é muito boa, ela vai voltar algum dia e eu acredito no projeto, talvez isso não seja a melhor estratégia possível, tá? Porque você está negligenciando o risco desse projeto cair muito. E cair 80, 90, igual a gente já viu projetos caírem esse ano. Então, caras, quando as pessoas começam a fazer isso, e eu vejo isso aqui nos comentários, se vocês irem nos comentários, vocês vão ver um tanto de gente falando de futuro, de altcoin e tal. Cara, eu não acho que é o momento de você especular pensando em ganhos homéricos nas altcoins. Não, é o momento de você proteger o seu capital. E o meu problema com esse hold aí é que você não está protegendo o seu capital fazendo isso. Você está falando, não, uma hora vai voltar. E se não voltar, cara, pense que o pior pode acontecer. Tá bom? Ainda mais num mercado como das criptomoedas. Pense que você não sabe como vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, se você vai precisar desse dinheiro. Então toma cuidado, tá? Invista de maneira responsável, entendendo que se o Bitcoin for lá nos 20 mil, você não pode estar chorando, triste. Você tem que ter caixa para comprar. Bom, entenda isso. Você tem que estar confortável com a exposição que você fez antes se você não colocar o seu stop. Tranquilo? Mas claramente, para mim, a melhor estratégia que sempre vai ser é você pensar sempre em limitar as suas perdas e colocar o seu stop. Porque quando você toma o stop, você está admitindo que você errou. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer no mercado, tá bom? Mas, para mim, é o comportamento mais benéfico que um trader e um investidor pode ter. Porque você assumindo seus erros, você sobrevive para viver um novo dia. Se você não assumir seus erros, você pode não sobreviver a um inverno cripto que pode chegar, tá bom? Igual a grande maioria das pessoas de 2017 e 2018 não sobreviveram, tá bom? Então tomem cuidado com isso, tá? Porque quando a gente vê isso aqui, quando eu fico falando da dominância dessa maneira, é para tentar passar essa experiência que a gente teve no mercado em todos esses anos anteriores de 2016 para vocês. Porque a gente tem esses ciclos e as pessoas continuam perdendo com eles. Então tomem cuidado e protejam o capital de vocês. Beleza? Continuando aqui então, indo agora para uma análise de sentimento. Né? Na análise de sentimento a gente pode entender alguns pontos. O Bitcoin ele está consolidando, ele estava consolidando, né? Então ontem foi um dos motivos, né, da gente não querer, não se animar muito, né, em, por exemplo, entrar aqui porque o sentimento tinha melhorado.
E por quê, caras? Porque quando os indicadores, quando o preço está consolidando e os indicadores não estão muito bons, você precisa ficar com o pé um pouquinho mais atrás, né? Ou seja, aqui embaixo estava com um cara que o Bitcoin ia romper os 33, né? Mas ele não rompeu, ele foi para cima e o indicador começou a mostrar para a gente que estava melhorando o mercado. Mas quando a gente está em consolidação, o ideal é que sempre você espere uma demonstração de força da análise técnica. E é por isso que a análise técnica é tão importante, né? Sem análise técnica, análise de sentimento, ela pode até funcionar, mas você vai estar operando com o olho fechado, ok? Então, por que a gente estava esperando esse rompimento forte dos 35 para aí sim acreditar no Bitcoin? Porque aí a gente teria uma confluência da análise técnica com a análise de sentimento, tá bom? Então eu ficaria muito de olho no rompimento dos 35 para a gente voltar a acreditar. Porque nesse momento aqui, a gente está numa tendência de baixa, né? Rompemos para baixo a nossa bearish rising wedge, da maneira que você quiser traçar aqui, foi rompida. E nós estamos tendo os indicadores de sentimento muito ruins, tá? Inclusive bem piores do que estavam quando a gente acabou não rompendo os 33.500 ali e acabou subindo, né? Nesse momento, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem o que aconteceu na madrugada. O preço, né, quando estava testando os 35, começou a corrigir e olha só que incrível o que acontece com os nossos indicadores de sentimento. Consegue ver que todas as sardinhas não só começaram a comprar mercado na nossa linha azul do CVD, mas também entraram em long? Então, caras, quando você tá olhando um pullback, seja ele nos 34, nos 33, e você vê que a grande maioria das pessoas está entrando nesse pullback, você vai querer entrar nele? Ou seja, a gente tinha sim uma oportunidadezinha, né, de fazer um trade de curto prazo com o preço voltando nos 34, no suporte dos 33.500 ali. Só que quando você vê o preço caindo e as pessoas entrando em long, comprando no mercado, cara, é um sinal que você não quer participar mais desse rompimento, tá bom? E agora a gente tem um sinal bem pior. Por quê? Porque a gente tem um sinal de confirmação de um rompimento para baixo, tá? E confirmação, na minha opinião, de uma zona muito importante que a gente não poderia perder, tá? Olhando aqui no 15 minutos, né, acho que a gente pode traçar o paralelo com ontem, falando com vocês que ontem a gente precisava acho que uma hora vai ficar melhor. Ontem a gente precisava romper esses 35, né? Se a gente rompesse esses 35 com um volume e o sentimento estivesse legal, provavelmente era a lua. E a gente não podia perder algumas regiões. Primeiramente, as 33.500 dólares, né? A gente estava conversando ontem. E depois a região dos 33. A gente rompeu as duas, tá? E a gente rompeu as duas agora, confirmando pelos indicadores de sentimento. Então a gente está numa tendência de baixa aqui em quase todos os tempos gráficos, todos os tempos gráficos menores. E o sentimento está confirmando o rompimento para baixo. Então o que a gente queria que acontecesse aqui para alta, está acontecendo para baixo, tá? Então isso é um sinal muito ruim, tá? Eu encaro retestes dessa região dos 33.500 como possibilidades de distribuição e possibilidades de shorts, tá? Às vezes você ficou preso aqui em alguma operação, eu olharia para distribuir aqui, sem dúvidas, e olharia para ficar mais otimista se a gente passasse dos 35. Agora, nesse momento, né, se você está um pouco exposto, igual eu estou um pouco exposto, eu acabei entrando um pouco no Bitcoin aqui nessa queda, entendendo também que eu estou shortando as altcoins, né? Ou seja, a minha exposição é muito baixa porque eu estou fazendo hedges. Mas, o que eu penso aqui no momento? Eu penso que se a gente perde esses 32 mil dólares, não tem muito que segure o preço para ele testar os 30, correto? E as altcoins então podem cair muito mais. Então eu acho que o fundo que a gente formou aqui é um fundo muito importante. É um fundo onde, sem dúvidas, eu vou colocar parte aqui dos meus stops para sair fora da minha exposição no Bitcoin, tá bom? E uma coisa que eu gosto de fazer quando é assim, o preço vai lá, rompe aqui, perde o meu ponto importante. Muitas vezes eu gosto de stopar, manual mesmo, vendo o rompimento acontecer pelos indicadores de sentimento. Ao mesmo tempo que eu saio dos shorts que eu estou nas altcoins. Então, eu meio que assumo lucros dos shorts e assumo o meu erro, meu prejuízo no Bitcoin. Tranquilo? Então, nesse momento, a minha estratégia é essa, tá? Vou distribuir a partir desses 33.500. Se passar dos 35, eu fico bullish de novo. E vou estopar aqui nos 32 mil dólares e assumir lucros também nas altcoins, que provavelmente, se perder os 32, elas vão cair demais. Então vai ser bom. Beleza? Investidores, então eu acho que é isso, tá? Para finalizar aqui,
Vamos dar uma olhada nas instituições, onde elas estão tentando segurar o preço. Afinal, o sentimento aqui não está legal, né? Mas as instituições podem tentar segurar aqui o mercado e não é o que a gente vê no momento, né? Repare que no 1% a gente tem 96 milhões de venda, já temos predominância de venda, o que é muito ruim, né? Por uma tendência de baixo, o preço nem corrigiu direito, já tem gente tentando vender. E no 2,5%, olha só, é onde a gente começa a ter um pouco mais de esperança, né? Bem equilibrado aqui, 250 contra 236. Estão tentando segurar o mercado primeiramente nos 32, que é o ponto para mim mais importante, e nos 31.500 dólares, tá? Mas os 32 para mim não vai ser isso aqui que vai segurar. Eles têm umas ordens aqui, então fique de olho nos 31.500 também, né? Uma coisa que eu gosto de fazer também, e está muito mais ligado à psicologia, que querendo ou não, a gente como trader, a gente tem que pensar não só no racional por trás da operação, mas também como as perdas vão nos afetar. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar stops em pontos diferentes, né? Então, um stop, por exemplo, ontem a gente estava falando nos 33.500, você coloca também nos 33, 32, 250, você coloca em pontos diferentes, 33, 250, desculpa. Por quê? Porque muitas vezes o mercado ele vai lá pegar o seu stop e vai voltar a subir, correto? Ou o contrário. Então, quando você coloca stops em pontos diferentes, você não só diversifica esse seu risco de cair numa armadilha, mas você também desmistifica o pensamento que o mercado foi lá só para te pegar. Todo mundo sabe que não é assim, mas a nossa mente vai falar que é. Então, eu gosto muitas vezes de pôr stops em pontos diferentes, mesmo que sejam próximos, para a minha mente se comportar melhor com a perda, tá? Porque vocês sabem, caras, talvez por isso seja muito mais fácil fazer o hold, um investimento de longo prazo, porque é um investimento muito mais perigoso ao você não assumir a perda. O trading, muita gente fala de uma maneira errônea que é muito arriscado, mas pelo contrário, tá? Trading é muito, muito menos arriscado do que você fazer hold. Porque o trade, você assume os seus erros rapidamente. Portanto, os seus prejuízos eles estão limitados ali. No hold, você tem potencial prejuízo de 100% de tudo que você investiu. No trade, nunca. A não ser que você faça isso de uma maneira irresponsável, né? Seja liquidado e tal. A gente vai falar mais sobre isso aí nas próximas semanas no canal, falando um pouco mais da psicologia do trade, que eu acho que é muito importante nesses momentos de baixa que o mercado entra e que podem acabar durando. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.